Olá, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, abençoe a tua família, Deus abençoe teus familiares. Amém? Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos dá de poder, neste exato momento, nesta tarde linda, maravilhosa, poder compartilhar com você. Ei, é você que está nos ouvindo, você que vai nos assistir. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa tarde. Amém? Se prepare, você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você é nosso convidado para ouvir da parte de Deus uma palavra que mova o teu sentimento, né? O que mova a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se prepare. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. É a realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos de vencer. Aleluia, Jesus. Glória, glória, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Oh, Senhor. Fala, Pai, através da tua palavra, através dos louvores. Senhor, move as águas. Fala com esta pessoa, Pai, que vai vir. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Pai, conduza, Pai, esta leitura, esta palavra. Mova, Pai, o sentimento. Em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai. Todo mal. Oh, Senhor, toda influência da treva seja agora, Pai, derrubada por terra. E eu oro, Pai, na autoridade, em nome de Jesus. Glorificado seja, Pai, o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Santo. E o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá. Deus tem algo a te revelar. Uma mensagem vinda do céu, do trono de Deus para a tua vida nesta tarde. Você que é católico, você que é espírita, você que não faz parte, que não pertence a nenhuma religião. Você é nosso convidado para ouvir da parte de Deus esta palavra. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do seu Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Abra aí a palavra de Deus, as escrituras. Você que é católico, você que é espírita.
Abre a palavra de Deus em João, no Evangelho de João, capítulo 3. É uma meditação. No correr dessa semana eu estive meditando a respeito desse assunto e eu gostaria de compartilhar com você. É você mesmo que está nos ouvindo, você que vai nos assistir. Esta palavra é de Deus para a tua vida. Como assim ela foi para a minha vida e ela fez o efeito necessário em minha vida, com certeza ela vai fazer também o efeito necessário em tua vida, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder de mudar as circunstâncias, os problemas, em nome de Jesus. Amém? Abre aí. João capítulo 3. Tudo aqui está registrado aqui, tanto na Bíblia Evangélica como na Bíblia Católica. Está registrado lá também. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim, no começo aqui está dizendo assim que Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Ao tema que nós vamos tratar, né? O assunto está dizendo que Jesus instrui, né? Jesus ensina, né? Quem? Nicodemos, acerca de quê? Acerca do novo nascimento. O que significa isso, né? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar a respeito desta pessoa, de quem? Nicodemos, né? Nós vamos falar a respeito desta pessoa que era um fariseu, um homem entendido, um homem inteligente, um homem que tinha um conhecimento espetacular a respeito das escrituras do Velho Testamento, mas ele chega e vai ter um encontro com Jesus, né? E ele vai à noite ali se encontrar com o mestre, né? E aí você vai saber logo logo o que ocorreu, o que aconteceu, as explicações de Jesus, que serve, que se viu tanto na vida de Nicodemos, como serve para a nossa vida hoje, serve para a vossa vida hoje, para você mesmo, né? Deus quer falar ao teu coração, Deus está chamando a minha atenção e vai chamar também a tua atenção. Aleluia, glória a Jesus. Diz o seguinte, essas palavras aqui não é minha, aqui é a palavra de Deus, Jesus falando, né? Essa explicação, né, foi o próprio Jesus que deu, porque ele teve essa conversa. Ele estava tendo essa entrevista com Nicodemos. Teve essa entrevista com Nicodemos. Quem sabe você, e é você mesmo. Você hoje é o Nicodemos. Você está na mesma posição que Nicodemos, né? Sem dificuldade de entender a palavra de Deus. Nicodemos passou por essa mesma situação de ter dificuldade de entender a linguagem do céu, de entender a linguagem de Jesus. Quem sabe você está passando pela mesma coisa. Aleluia. Diz o seguinte, aleluia, vamos lá, né? Abre aí a Bíblia. Em João capítulo 3, diz assim, a bendita palavra de Deus. Diz o seguinte, e havia entre um fariseu um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Veja como começa as escrituras falando, né? Havia entre um fariseu, o homem era fariseu, um homem, né? Chamava, que escreveu o nome dele, ó, né? Um homem, né, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ele chama a palavra Rabi, significa mestre. Ele reconheceu, mesmo ele não crendo, mesmo ele não acreditando na palavra de Deus, mas ele reconhecia Jesus como mestre. Aleluia, glória a Jesus. Ele chega para Jesus dizendo, sabemos, né, que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Observe as palavras de Nicodemos direcionadas a Jesus, né? Ele chega, ele abre o jogo ali diante de Jesus. Ele começa a falar. Quem sabe você, meu amigo, minha amiga, você tem muitas coisas a se revelar, a falar ao mestre. Nesta tarde, ou nesta noite, nesta manhã, eu não sei que período, que horário, que esta gravação, esse vídeo vai chegar ao teu alcance. Mas Deus quer te ouvir. Faça igualmente Nicodemos, né? Procure Jesus para falar, igual Nicodemos fez.
Procure Jesus. Nicodemos foi de noite a ter este encontro com Jesus. Você pode ir de noite, você pode ir de dia, pelo período da noite, não importa que horário. Né? Eu não sei que problema Nicodemos estava passando para chegar a esse ponto de procurar Jesus. Né? Aleluia. Isso fica um ponto de interrogação. Aí diz o seguinte, aqui no versículo 3. Eu estou lendo aqui no Evangelho de João, capítulo 3. No versículo 3, onde ele acaba de falar, Jesus olha para ele e diz assim, ó, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A resposta de Jesus, né, em referente daquilo que ele tinha ouvido de Nicodemos, porque Nicodemos falou um monte para Jesus ali, né? E aí a resposta de Jesus para Nicodemos disse, olha Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode nem ver. Imagina entrar. Pense bem. No versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode se tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Observe. Jesus, no versículo 5, Jesus responde e diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ponto. Veja, Jesus está relatando dois nascimentos. Existe um nascimento natural, um nascimento que ocorre na vida de um casal, um casal que se casa, né, entre uma relação entre um homem e uma mulher, nasce um filho. Esse é carne, nasceu entre uma relação natural. Mas existe outro nascimento, que é espiritual. Espiritual. No momento que você aceita Cristo, que você concorda com os ensinamentos da palavra de Deus, com esta palavra, as Escrituras afirmam que você nascerá de novo. Não nascerá fisicamente, mas espiritualmente, dentro de você, o seu espírito, né, nascerá de novo. Você tornará a viver não como vivia antes, não da forma como você vivia antes, porque existirá uma mudança de vida. No momento que você aceita Cristo, obedece à palavra de Deus, o Evangelho, a sua vida será sempre diferente. Aleluia. Vamos aqui para a palavra de Deus. Aleluia. No versículo 3, né, como eu tinha dito a você, meu amigo, minha amiga, você que é católico, você que é espírita, eu te aconselho, você que tiver um tempo, você pode meditar nessa passagem aqui de João, capítulo 3. Está registrado, tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Está registrado lá. Com certeza não precisa você ter um grau de conhecimento profundo. Não precisa. As Escrituras, ela é suficiente para a nossa salvação. As Escrituras, ela vem nos alertar, ela vem nos trazer uma luz para quem está perdido, para quem está na treva. Aleluia. Glória a Jesus. Disse-lhe Nicodemos, no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Como pode? Veja a confusão que ocorreu na vida de Nicodemos naquele momento, diante do mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. Ele faz uma pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Aí ele começa, se aprofunda, ele chega para Jesus e diz, porventura pode tornar a nascer no ventre da sua mãe e nascer? Porventura eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo?
ele não tava entendendo nada, a linguagem de Jesus, que o que Jesus queria dizer. Aí vem Jesus tentar, né, explicar para ele. Quem sabe você, meu amigo, você, minha amiga, muitas das vezes você tem se confundido ou não tem tido a clareza das escrituras em tua mente, no teu coração. Aí vem aqui no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, Jesus continua dizendo: o que é nascido da carne é carne. Então, o que é nascido de uma relação entre uma mulher é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra aqui, no versículo 6 de João capítulo 3, né, é uma explicação que Jesus estava tentando arrumar, né, aquilo que Nicodemos acreditava, quem sabe, no passado. Ele acreditava desta maneira, ele não tinha o conhecimento adequado a respeito da palavra de Deus. E aqui vem Jesus explicar para ele, dizendo: olha, Jesus precisou usar algo terreno, algo deste mundo, para tentar explicar algo espiritual. É assim que o nosso mestre faz. Por isso, aqui no versículo 6, Jesus diz assim: ó, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí no versículo 7, não te maravilhe de ter dito, é necessário nascer de novo. No versículo 8, olha o que ele diz, ele vai começar a usar a natureza para explicar algo, para trazer uma lição espiritual. Ele diz: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Observe, se aprofunda nessa passagem. Diz que Jesus começa a usar o vento, dizendo: olha, o vento sopra onde quer. E com certeza você nunca ouviu o vento, mas você sabe que ele existe. Você sabe, né? Por isso que Jesus começou a usar, né, essa figura, essa palavra, dizendo para explicar algo importante na vida de Nicodemos. E como ele está usando hoje essa mesma linguagem para trazer essa informação ao teu coração. Toda pessoa que é movida pelo Espírito de Deus, ele não sabe para onde vai, porque o Espírito Santo ele vai levando, né? Ele está na direção do Espírito Santo. É o que Jesus quis dizer. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Veja, em tudo isso, Nicodemos ainda não estava tentando ainda capitular algo de Deus. Jesus vem aqui no versículo 10, diz assim: respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Jesus chama a atenção de Nicodemos. Jesus chega para Nicodemos e diz: tu és mestre. Né? Ei, é você mesmo. Quem sabe você é um professor, você é uma professora, você é uma pessoa estudada, é uma pessoa que tem uma capacidade imensa de conhecer as coisas deste mundo. Mas quando parte para as coisas de Deus, parece que existe um bloqueio. Existe uma forma de você não conseguir capitular a palavra de Deus. Você está igualmente Nicodemos, sem dificuldade de entender a palavra de Deus. Nicodemos estava passando por essa mesma situação. Veja que Nicodemos, aqui no versículo 10 de João capítulo 3, Jesus chama a atenção de Nicodemos, dizendo: tu és mestre de Israel e não sabe isto?
e não sabe isso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, aqui no versículo 11, diz o seguinte: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Observe nessa linguagem, né? Jesus não estava dizendo algo que ele não conhecia. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. E ele estava passando as informações para Nicodemos, mas Nicodemos não acreditava. Quem sabe você, meu amigo, você está ouvindo essa mensagem, essa palavra que Deus escolheu para que eu viesse aqui e aqui eu chegasse e anunciasse a passagem aqui de João capítulo 3, né? Trazendo para você as boas novas, a boa notícia. E mesmo com tudo isso, você vai ouvir essa mensagem, vai ouvir essa palavra e vai dar as costas para ela? Né? Será? Aí diz o texto bíblico aqui, ó, versículo 12. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como creis se vos falar das celestiais? Aqui o próprio Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, se eu uso algo deste mundo, algo natural, algo que você consegue ver com vossos olhos, e eu tento te explicar, trazendo uma ilustração para ficar fácil de você entender a linguagem do céu, e mesmo sobre isso você sente dificuldade de entender isso, imagina se eu começar a falar lá do céu. Imagina se eu começar a falar das coisas celestiais, da cidade santa, da nova Jerusalém. Aí que você não vai entender, aí que você não vai capitular nada. Quem sabe você que está nos assistindo, você sente essa dificuldade de entender a linguagem, a palavra de Deus. Por quê? Né? Você está na mesma função de Nicodemos? Abre os olhos. Aleluia. Glória a Jesus. Aí aqui no versículo 12, eu quero ler novamente essa palavra aqui, onde Jesus diz aqui, chamando a atenção de Nicodemos. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, se eu falo de algo deste planeta, deste mundo, explicando, trazendo para você, tentando, né, trazer um ensinamento do céu para a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua vida, mesmo assim você não acredita. Imagine se eu começar a falar do céu, das coisas de Deus, do céu, da cidade santa. Aí que você não vai crer mesmo. Essas palavras aqui foi de Jesus. Jesus falou para Nicodemos. E hoje, Jesus está falando para você hoje. E é para você. Versículo 13. Jesus continuou dizendo, ó, o seguinte, ó. Jesus começou a dizer. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Jesus está declarando, dizendo que, olha, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem. Porque o próprio Jesus estava no céu. E ele desceu do céu. E agora está subindo de novo ao céu. Aleluia. Versículo 13, versículo 14. Continuou dizendo Jesus, é como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o desejo de Deus é que todos se salvem, venham ao conhecimento da verdade, como diz sua palavra. O desejo de Deus é que você que está nos ouvindo,
você pare esse momento. Você analise a sua vida. Veja como você está diante de Deus. Como está você? A palavra de Deus diz aqui, no versículo 16 de João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perda. Deus não quer que você se perda. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus quer que você vá para o céu. Mas para que você vá para o céu, tem algo a você fazer. Tem algo para você fazer. A continuação, mas tenha vida eterna. Como termina o texto bíblico aqui, de João capítulo 3, versículo 16. No versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, né, o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Veja o propósito de Deus que Deus fez por mim e por você. E porque ele fez também para o mundo. No versículo 17 fala, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, mas para, né, o mundo aqui, o versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem nele crê, olha, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A palavra de Deus é assim, ou você é ou você não é. Ou você toma uma decisão, ou você fica fora. Aleluia! Louvado seja Deus! Né? O versículo 18 é como eu estava lendo, e acabei de ler, quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus não será condenado, porque crê no Filho de Deus, crê na palavra de Deus. E não há motivo, né, para ser condenado, porque crê no Salvador. Jesus o liberta, Jesus salva. Agora, para quem não crê, para quem não acredita nesta palavra, a Bíblia diz que não vai ser condenado, já é condenado. Olha, né? Como diz o texto bíblico. Olha, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta. Qual? A condenação é esta. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? As suas obras eram má. Observe essa linguagem. Observe essa palavra. Né? Diz aqui no versículo 19, e a condenação é esta. Olha, que a luz, né, que Jesus, que se refere aqui a Jesus, a luz aqui é Jesus, vê o mundo e os homens, olha, amaram. Amaram. Mais o que? As trevas. Quer dizer que o ser humano, ele gosta muito das coisas erradas, ele ama as coisas erradas. Ele ama as coisas que não prestam. Ele gosta. Ele não faz aquilo porque não gosta, ele gosta. Por isso que a Escritura está dizendo aqui, amaram mais as trevas do que Jesus. Então, o que a Escritura está dizendo aqui? Então, se colocar Jesus e as trevas, os homens vão apitar para as trevas. Amar mais as trevas do que o próprio Jesus. Misericórdia. Porque as suas obras eram má. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, aborrece Jesus. E não vem para a luz, e não vem para Jesus. Porque as suas obras não são feitas, não seja reprovada. Olha, para que as suas obras não sejam reprovadas, com certeza. Jesus reprovará toda obra má, toda obra do mal. Jesus não elimina todas, não aceita.
né? Versículo 21. E quem pratica a verdade, vem para a luz, ou vem para Jesus, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço pelo privilégio, oportunidade que tenho de poder compartilhar com você, ouvinte, você que está nos ouvindo, você que vai nos assistir. Aqui é a palavra de Deus. Aqui, a palavra de Deus ela não faz arrudeio. Ela diz aquilo que ela é. E ela relata aquilo que ela é. Né? Depende de você aceitar sim ou não. Se caso você tem o livre-arbítrio de escolher esta palavra e não escolher. Você pode dizer assim, eu não quero. Deus respeita. Mas se você disser assim, eu sim, eu quero, Deus também aceita. E respeita também. Ou então a decisão não está em Deus. Está em você. É você que escolhe hoje. É você que decide o teu futuro hoje. É você que vai determinar a tua bênção. É você que vai escolher o teu futuro. Olha, porque a própria palavra de Deus ela vem nos orientar. Quem segue a palavra de Deus, a própria palavra de Deus ela vai dar um futuro brilhante. Um futuro de bênção. Mas caso contrário, se caso desobedecendo a palavra de Deus, você acha que vai ter um futuro brilhante? Né? Aleluia. Aleluia. Meu amigo, o assunto é sério. O assunto é sério. Aqui, em Deuteronômio 28, você pode ler tanto na Bíblia Evangélica como na Bíblia Católica também, para a gente terminar. Aqui no versículo 1, Deuteronômio 28. Esse livro tem aqui na Bíblia Evangélica e esse livro aqui também tem na Bíblia Católica. Ei, é você mesmo que está no vídeo. Você que é católico, esse livro aqui também tem lá. Aleluia. Aleluia. Ouça o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Deuteronômio 28, 1. E será que, se ouvide a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar